ensinarmos a elas a reverência ao nosso Deus, Deus que nós estamos diante da presença dele nesse momento. Abram suas Bíblias em Oséias, no capítulo de número 14. Oséias, capítulo 14. Oséias, capítulo 14. Faremos a leitura de todo o capítulo, um capítulo curto, 9 versículos, para que nós possamos então meditar nesta mensagem. Oséias capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 9. Volta, ó Israel, para o Senhor, teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Assíria já não nos salvará. Não iremos montados em cavalos, e não mais diremos a obra das nossas mãos: tu és o nosso Deus. Por ti o órfão alcançará misericórdia. Curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como o orvalho, ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como o da oliveira, a sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como o cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Quem é sábio, que entenda estas coisas. Quem é prudente, que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Meus irmãos, Deus é bom para o seu povo. O problema é que nós, como povo de Deus, infelizmente somos infiéis. Quando Deus chamou o profeta Oséias para escrever ao povo de Deus, foi algo muito ímpar e muito intrigante. Deus chamou Oséias e disse para Oséias se casar com uma mulher prostituta. Oséias então se casa com essa mulher e a purifica, a torna fiel. Ele se torna um marido para ela. Lembrar que naquele período não era como nos nossos dias. As mulheres ou pertenciam ao marido ou pertenciam ao seu pai. Outras mulheres não tinham status nem dignidade na sociedade. E Oséias então vai lá, busca essa mulher e a resgata. Esta mulher se torna infiel novamente e ainda tem filhos com outros homens. Deus manda Oséias ir lá novamente resgatá-la e a purificar novamente para ser sua esposa. Imagina isso acontecendo com você, Deus dizendo isso para você. Agora, depois que Oséias faz isso, Deus deixa bem claro para Oséias, fala assim: Oséias, assim é Israel para comigo. Israel, antes, era adorador de ídolos, infiéis, mas eu fui lá e resgatei ele e trouxe para perto de mim. Fui bom para com ele. Mas Israel constantemente tem se deitado com outros deuses, com ídolos, e tem sido infiel. E assim sempre foi o relacionamento de Israel.
E Deus queria mostrar para Oséias exatamente como era esse relacionamento. Assim é também o relacionamento de Deus para conosco. Porque o Senhor nos chamou para ser parte do seu povo. O Senhor é bom para conosco. Mas infelizmente, meus irmãos, nós acabamos traindo o nosso Deus. Nos deitando, entre aspas, com outros deuses. Quantas vezes nós deixamos o nosso coração ser levado por paixões mundanas? Nós acabamos dando mais valor em dinheiro, damos mais valor em bens materiais, como um telefone, dedicamos mais tempo a isso do que coisas que Deus nos diz para dedicar. Quantas vezes a nossa família é deixada de lado por conta das nossas paixões, dos nossos amores? Quantas vezes nós somos pegos desejando coisa que Deus detesta? E por causa disso nós sofremos consequências. E Deus escreve esse texto aqui, manda Oséias escrever esse texto para que Israel voltasse de uma vez por todas dos seus caminhos. E esse texto nos apresenta, meus irmãos, 3 ações que mostram a bondade de Deus para com um povo infiel. Quando este povo, quando ele é infiel, ele se arrepende e volta para Deus. Nós vemos aqui 3 ações que eu quero trabalhar com vocês nessa noite. 3 ações bondosas de Deus quando nós nos arrependemos e voltamos para eles. E são razões mais que suficientes para que a gente volte de verdade dos nossos caminhos que nós temos muitas vezes andado errante. E aqui, a primeira ação de Deus é que Deus é bom para o seu povo, porque Ele perdoa os seus pecados. Olha aí no versículo 3, final do versículo 3, nós vamos ver a expressão: por ti o órfão alcançará misericórdia. Em outra tradução, Almeida, do século 21, diz assim: em ti o órfão encontra misericórdia. Ou seja, todas as vezes que nós voltarmos para o Senhor, nós encontraremos misericórdia. Nós jamais encontraremos a ira de Deus, porque Ele não derrama sobre nós a sua ira. Nós jamais encontraremos um Deus que não nos ouve, porque Ele tem os seus ouvidos prontos a nos ouvir. Mas nós precisamos voltar. O Deus que perdoa, Ele estipula as condições para que o seu perdão seja concedido. Observe o versículo 2. Versículo 2, a primeira parte aí do versículo 2, ele vai dizer: tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Palavras de arrependimento e converter ao Senhor. O Senhor disse que Israel voltava, mas não voltava para o Altíssimo. Capítulo 7, versículo 16, ele diz isso. Olha, vocês voltam, mas vocês não voltam para o Altíssimo, para o Senhor das suas vidas. Sabe o que acontece, irmãos? Muitas vezes nós reconhecemos que estamos errados, mas ao invés de mudar a direção de maneira correta e voltarmos para Deus da maneira correta, nós deixamos de fazer aquilo que estamos fazendo de errado, mas muitas vezes adotamos um outro ídolo no nosso coração. Muitas vezes voltamos para qualquer outra coisa que não seja o Senhor. E aqui ele está dizendo exatamente isso. Ele ensina Oséias a ensinar o povo. Olha, eles precisam voltar para a direção certa. E mais, não é somente para a direção certa, mas é também da maneira correta. Arrependimento significa uma mudança de mente, mudança de sentido, mudança de direção. É um reconhecimento de que se está errado, verdadeiramente errado. Deus estipulou essa condição. Sabe por quê? No capítulo 6, versículo 1 a 3, capítulo 6 de Oséias, Deus manda Oséias dizer que o povo, às vezes eles voltavam para Deus, mas voltavam sem arrependimento. Capítulo 6, versículo 1 a 3, vão dizer assim, olha,
nós estamos sofrendo porque o Senhor tem pesado a mão. Foi o Senhor que fez isso, então vamos voltar, porque Ele fez a ferida, mas Ele vai ligar. Foi o Senhor que nos despedaçou, mas o Senhor então vai nos sarar. Então vamos voltar para Ele. Mas em momento algum, eles voltam arrependidos. Muitas vezes a gente faz isso. A gente é orgulhoso, não dá o braço a torcer. A gente pode até reconhecer às vezes, falando, não, esse aqui não é o melhor caminho não. Mas a gente não reconhece que erra. A gente não dá o braço a torcer para isso. E Deus está dizendo, olha, vocês precisam fazer isso. Ter um pedido de perdão e uma adoração sincera. Olha o que o texto vai nos mostrar aí. Ele vai dizer, versículo 2, perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, o sacrifício dos nossos lábios. Constantemente o povo de Deus voltava para ele e oferecia sacrifício, oferecia ofertas. Mas os seus lábios e o seu coração estavam distantes de Deus. Muitas vezes nós somos assim. Nós viemos para a igreja meio que para cumprir tabela. Às vezes nós dizimamos e ofertamos por uma obrigação, mas o nosso coração está distante de Deus, distante do Senhor. E o Senhor vai dizer aqui para Oséias, ensinar o povo, olha, diz a eles para perdoar a iniquidade. E eles precisam, então, buscar uma adoração sincera, parar de viver a vida do jeito que eles estão vivendo, distantes de mim. Eles precisam voltar da maneira correta. O povo de Deus sempre fez isso. É interessante, capítulo 5, versículo 6 de Oséias, ele vai dizer o seguinte: estes irão com os seus rebanhos e o seu gado à procura do Senhor, porém não o acharão, ele se retirou deles. Olha o que Deus está mandando dizer para o povo. Vocês têm me buscado com novilhos, vocês têm me buscado com sacrifícios, vocês têm ofertado a mim, mas vocês estão distantes de mim. Vai chegar um momento que vocês virão com tudo isso me procurar, mas eu vou estar longe, porque eu vou me retirar de vocês, porque vocês não me adoram corretamente. Quando Deus manda o profeta a Malaquias escrever, Malaquias também fala a respeito disso. Em Malaquias, Deus diz, olha, tomara que se fechasse as portas. Era melhor que viesse alguém e trancasse as portas do templo, porque eu não tenho prazer na adoração de vocês. Meus irmãos, Deus está falando isso, e talvez você possa estar pensando assim, pastor, isso é muito duro para mim. Porque eu tenho uma coisinha aqui, outra coisinha ali, mas eu não sou igual ao povo de Israel. Meus irmãos, isso é um perigo para nós, porque Israel também não pensava que ele era um povo do jeito que Deus diz que ele era. Israel não pensava assim. Se a gente for analisar para o nosso viver, basta você fazer isso. Quanto do tempo seu que você passa com o Senhor, meditando nele, conversando com ele? Quanto do seu esforço e dos seus objetivos de vida tem a ver com coisas celestiais? Quanto do seu pensamento é dedicado a obras do Senhor, como estarmos aqui, como cultuarmos ao Senhor junto, como cantarmos a Ele em gratidão por tudo que Ele fez, como fazer boas ações para as outras pessoas? Quanto do nosso tempo é dedicado e vivido para o Senhor? Muitas vezes nós vivemos aqui e queremos que todas as coisas ao nosso redor se voltem para nós mesmos e não para Deus. Somos egoístas, somos desejosos de ter tudo para nós, mas não vivemos para Deus. Assim somos nós o tempo todo, e nós precisamos olhar para nós mesmos e reconhecermos isso. Quantas vezes confiamos mais em coisas deste mundo do que em Deus? E aqui o Senhor fala isso, que essa mudança de mente, ela deveria ser seguida até de mudança de atitudes. Sabe por quê? Olha só,
Aí no texto, Deus vai dizer para eles o seguinte, olha, eles precisam voltar para mim dizendo o seguinte, olha o versículo 3, a Assíria já não nos salvará, não iremos montados em cavalos, e não mais diremos a obra das nossas mãos, tu és o nosso Deus. Sabe o que o povo fazia? Vinha uma ameaça de guerra. Ao invés deles clamarem ao Senhor, dizer, Senhor, luta por nós, faz alguma coisa por nós, ao invés deles fazerem isso, eles iam correndo buscar auxílio. Foram buscar auxílio na Assíria, foram buscar auxílio no Egito, foram buscar auxílio em muitos lugares, e o Senhor se aborreceu deles por conta disso. Quantas vezes o problema financeiro bate à porta e a gente acha que o que vai resolver é mais dinheiro, ou é um trabalho diferente, ou é isso, outra coisa. Quantas vezes os problemas emocionais, sentimentais vêm à porta e nós procuramos todos os recursos do mundo e nos esquecemos do Senhor? Quantas vezes nós buscamos mais auxílio nas coisas desse mundo que não no Senhor? Eu não digo, meus irmãos, que nós não devemos procurar auxílios no mundo, porque as coisas que o Senhor deu para nós no mundo é para o nosso bem. O problema é quando nós nos esquecemos dele e recorremos às coisas humanas. O problema é quando nós achamos que a nossa solução está nos homens e não em Deus. Então ele diz, olha, vocês precisam voltar, reconhecidos dos pecados de vocês, e vocês precisam mudar a atitude de vocês. Porque não adianta nada vocês me adorarem com os lábios ou com as coisas que vocês têm, mas as atitudes de vocês demonstrarem outra coisa. Portanto, a gente precisa pensar no nosso viver e voltar dessa maneira. Outra coisa também que ele diz, né? Dizer as obras das nossas mãos, nós nunca mais diremos a ela, tu és o nosso Deus. Quantas vezes nós idolatramos coisas nesse mundo? Quantas vezes a Bíblia é muito clara de dizer, não façam imagens para vocês, não façam ídolos para vocês, mas pessoas esculpem ídolos, colocam no seu lar, oram para eles, acreditam que esses ídolos vão respondê-los. Agora, tem gente que não faz isso, mas no seu coração tem um monte de ídolo. O Senhor está dizendo, arranca do coração de vocês, arranca da casa de vocês, arranca tudo de vocês, que não seja eu mesmo, porque tudo isso não passa de ídolo e obras das mãos de vocês, criação de vocês. Meus irmãos, nós precisamos nos atentar para isso. Nós vemos aqui nesse texto, então, até o versículo 3, o Senhor dizendo, volta para a direção correta. Volta da maneira correta, volta reconhecendo que você é um pecador. Muda também a atitude, porque não adianta você dizer, Senhor, me perdoa e continuar nas mesmas atitudes. A gente precisa mudar disso. A gente precisa buscar arrancar os ídolos do nosso coração, porque o nosso amor tem que ser dedicado totalmente a Deus. Agora, quando nós fazemos isso, nós vemos então uma outra bondade de Deus. Nós vemos que Deus é bom para o seu povo. Não somente porque Ele perdoa os nossos pecados quando nós vamos até Ele, mas também porque Ele restaura o nosso estado. Não importa como você esteja, você pode estar quebrado. O seu casamento pode estar destruído por conta dos seus pecados. Se você largar de ser orgulhoso, você vai ver que você erra, que o seu cônjuge erra. A sua vida você pode estar aos frangalhos, porque você está totalmente perdido por conta dos seus pecados, do seu orgulho, da sua soberba, que você não ouve outras pessoas, que você não aceita conselho, porque você acha que o mundo é contra você, mas você está certo. Você pode estar arrebentado de qualquer jeito. Você pode estar viciado em alguma coisa, que seja em bebida, que seja em qualquer outra coisa. Enfim, você pode
estar totalmente arrebentado com qualquer coisa, eu quero dizer para você que não importa como, Deus restaura o seu estado. E ele mostra isso, ele deixa isso bem claro para nós a partir do versículo 4. Olha aí o que ele vai dizer. Curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Veja bem, nós precisamos analisar isso aqui. Quando nós voltamos arrependidos para o Senhor, quando nós estamos de fato nas mãos do Senhor, entendendo o que Cristo fez por nós, Deus não está mais irado conosco. Se você uma vez por todas entregou a sua vida a Cristo Jesus, dizendo: Senhor Jesus, o Senhor é o meu Salvador, eu mereço o inferno, mas o Senhor me resgatou de lá, porque o Senhor pagou a minha dívida, o Senhor encravou a minha dívida na cruz, derramou o sangue, pagando por ela. Quando nós reconhecemos isso e vamos até Cristo, Deus não está mais irado conosco, Ele jamais ficará irado conosco. O texto diz: a minha ira já se apartou deles. Quando nós voltamos para Deus verdadeiramente, a sua ira é levada por Cristo Jesus. Foi por isso que quando Cristo morreu, ao meio-dia, tiveram trevas. Foi por isso que Cristo clamou: Pai, por que me abandonaste? Foi por isso que horas antes dele ir para a cruz, ele chorou e suava por conta da angústia que ele estava para suportar, ao ponto de sair sangue do seu corpo, porque ele sabia que ali ele estaria suportando a ira de Deus, que era para você e eu suportarmos. Portanto, Deus não está mais irado conosco. Pastor, mas e quando Deus me quebra, me moe como Ele tem feito, ou Ele pode fazer? Ele está fazendo isso, meu querido, não é para descontar em você a ira dele, não é para punir você, mas é para corrigir você. Eu sempre digo que um servo de Deus nunca vai conseguir levar a sua vida de qualquer jeito sem sofrer. Ele nunca vai conseguir viver o seu caminho do jeito que ele queira, longe de Deus, sem sofrer angústia ou tristeza, porque Deus não deixa, porque você é filho, Ele não vai deixar, Ele vai te incomodar, Ele vai te quebrar, até você reconhecer e voltar para Ele. Mas quando você voltar, você pode voltar aos pedaços, que Ele vai te curar. Mas é interessante aqui, porque Ele mostra como que Deus, Ele cura. Primeiro Ele cura a causa do pecado, para depois curar as consequências do pecado. Como assim, pastor? Uma certa pessoa, uma certa família comprou uma casa. E ela chegou na casa, e era uma casa nos Estados Unidos, uma casa americana. Por que casa americana? Porque casa americana, geralmente, ela é feita de madeira. O piso de madeira, toda a estrutura de madeira. E tudo cheio de carpete, os móveis, aquelas coisas maravilhosas. Só que essa pessoa comprou a casa, e essa casa estava toda destruída. Os carpetes corroídos, as madeiras também todas apodrecidas. E então ele foi lá e reformou e restaurou toda esta casa. Deixou essa casa maravilhosa. E disse: agora eu vou voltar. Essa é minha casa de veraneio, lá na beira do lago. Eu vou voltar para a minha casa agora de origem. E nas minhas próximas férias, eu venho então descansar na minha casa. E voltou. Trabalhou 1 ano. Não pôde ir nas próximas férias, passou mais de 1 ano. E foi para sua casa de veraneio com a sua família, pensando: a casa agora maravilhosa, eu vou descansar. Quando ele entra na casa, o carpete estava novamente todo destruído. Os móveis agora já estavam começando a ficar destruídos novamente. E então ele disse: o que está acontecendo? Quando ele percebeu, ele reestruturou, trocou toda a mobília, trocou todo o carpete. Ele não tinha percebido que no teto havia goteiras. E eram essas goteiras que estavam destruindo todos os móveis, o carpete e o piso da sua casa.
Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque ele poderia trocar todos os móveis várias e várias vezes. Sempre iria acontecer a mesma coisa. Por quê? Por causa da goteira. A goteira era a causa dos móveis serem destruídos. A destruição dos móveis era a consequência da goteira. Preste atenção. Estarmos quebrados, angustiados, sofrendo, aprisionados por pecados, é consequência da nossa infidelidade para com Deus. Porque quando nós somos fiéis a Ele, quando nós estamos vivendo a infidelidade, a gente pode sofrer no mundo, podemos sofrer. A gente pode enfrentar problemas no mundo, podemos enfrentar, mas se nós estivermos fiéis ao Senhor, a nossa vida, ela não é destruída pela angústia, pelo sofrimento, não. Nós enfrentamos as circunstâncias, nós podemos enfrentar a doença, nós podemos enfrentar o problema de saúde, podemos enfrentar qualquer coisa, mas sempre enfrentaremos com amor no coração, com um sorriso nos lábios, com confiança no Senhor. Passaremos pelos problemas, sempre tranquilos, porque sabemos que estando fiéis ao nosso Deus, Ele está conosco. Eu posso enfrentar a morte, porque eu tenho a tranquilidade de que mesmo hoje, se eu morrer, eu estarei com Ele, então eu estou tranquilo. Mas a infidelidade arrebenta a nossa vida, a começar de dentro, a nossa mente, a gente fica inquieto, a gente não consegue fazer as coisas que devemos fazer. Mas olha o texto. Olha o que Deus diz no texto, versículo 4. A primeira coisa que Deus diz: curarei a sua infidelidade. Se nós voltarmos para o Senhor chorando, arrependidos, dizer: Senhor, o que está acontecendo? Me ajuda a mudar, me ajuda a vencer os meus desafios. Você pode ter o vício que tiver, você pode estar na situação que estiver, quando você volta arrependido para o Senhor, disposto a mudar, disposto a ser diferente, você pode ter certeza que Deus vai te ajudar a deixar de ser infiel, a buscar ser fiel a Ele, e esta fidelidade vai ser a consequência de uma nova vida. Mas pastor, beleza, e como é que eu vou ser restaurado? Olha que maravilha que o Senhor fala no versículo de número 5, versículo de número 6. Olha o que Ele vai dizer aí para nós. Ele vai dizer: olha, eu serei para Israel como o orvalho. Talvez nós não damos muito valor ao orvalho. Eu não sei se você sabe o que é orvalho, mas de repente, nesse período chuvoso, se você deixar o seu carro dormindo de fora, você acorda ali de repente, principalmente em fazenda, beira de córrego, né? Você chega lá e está todo molhado por cima. Isso é até chato, né? Aí você tem que jogar água no carro, limpar ali o para-brisa. O orvalho para nós até incomoda às vezes. Quem mora em fazenda, né? Eu cresci na roça, o orvalho era chato demais, porque às vezes você tinha que ir lá buscar um gado, fazer alguma coisa, e você ia no capim, então o orvalho de manhã molhava a botina tudo, molhava as pernas. Quando você tinha que bater pasto, então, né? Bater pasto, que batia ali, você chegar tudo molhado. Vocês falam assim: pastor, o senhor já bateu o pasto? Eu falei: já, irmãos. Já plantei arroz, plantei milho, tratorei, aprendi a dirigir num tratorzinho cinquentinha. Falei: pastor, conversa fiada. Sim. Mas estou falando isso aqui porque às vezes para nós o orvalho incomoda, mas para Israel esse orvalho que caía era sinal de vida. Grande parte da vegetação precisava desse orvalho, e é isso que Deus está dizendo para nós. Ele vai ser para nós como um orvalho. Eu posso passar o dia inteiro na sequidão do deserto, vir a noite fria, mas durante a noite vai cair aquele orvalho e vai trazer um renovo
para a nossa vida. É isso que ele está dizendo. Diz, ele florescerá como lírio. O lírio é uma árvore fantástica. Uma árvore fantástica. O lírio, ele é uma das plantas mais produtivas do Oriente Médio. Uma raiz é capaz de produzir 50 bulbos, 50 novos brotos ali. E ele está dizendo exatamente isso. Você vai florescer como essa árvore maravilhosa. Lançar suas raízes como o cedro do Líbano. O cedro, quando ele tem 1,5 metro de altura, ele tem também 1,5 metro de raiz profunda na terra. Ou seja, você vai ser firmado na rocha, como um Líbano, como o cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, e o seu esplendor será como o da oliveira. A oliveira é uma árvore que tem uma capacidade de renovar-se constantemente. Inclusive, a oliveira, quando se via um broto na oliveira, significava que a primavera estava voltando. Por isso que a oliveira trazia esperança. Você vai ser aquele que traz esperança para a sua casa, para o seu trabalho, para a sua família, para a sua igreja, para todos os lugares. É isso que Deus está dizendo. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão. Você vai ser bênção para outras pessoas. Meus irmãos, observe bem o que o Senhor está dizendo aqui. Que Ele vai ser bênção para nós dessa maneira. Todas essas figuras de linguagem aqui, todas essas expressões, elas podem ser resumidas em ser uma vida esplêndida, que abençoa os outros, que vive em comunhão com Deus, que se alegra com Ele. Uma vida renovada, é isso que o Senhor está dizendo. Mas Ele diz para nós, vocês precisam voltar arrependidos. E nesse segundo ponto eu quero terminá-lo dizendo, você pode pensar assim, pastor, mas eu sou problema demais. Será que Deus vai me amar desse jeito? Versículo 4, ele diz que curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei. Sabe o que isso significa, meu querido? O amor de Deus, ele é incondicional. Ele não depende de você, não depende de mim. Eu posso ser quem eu sou, quando eu volto arrependido para Ele. Ele me ama, não por quem eu sou, mas por quem Ele é. Misericordioso, gracioso, e isso basta. Portanto, não importa quem nós somos, nós podemos voltar a Ele. Mas em terceiro e último lugar, como eu disse, Deus é bom porque Ele perdoa o pecado do seu povo. Deus é bom porque Ele restaura o estado do seu povo. Mas em terceiro, Deus é bom porque Ele sustenta o seu povo numa nova vida. Eu já vi muitas pessoas falarem assim, quando a gente está aconselhando, e às vezes tem algum problema de relacionamento. Muitas pessoas dizem o seguinte, pastor, sabe o que me desanima? É porque pode mudar por 1 mês, 2 meses, mas depois volta tudo ser como era antes. Eu já vi muitas mães com a dúvida no coração, mães que tiveram seus filhos envolvidos com drogas, que diziam, mas isso... Ele já parou e depois voltou novamente. Quanto tempo isso vai durar? Meu irmão, quando nós de verdade nos arrependemos, voltamos para Deus, Ele restaura a nossa vida. Ele cura a causa do pecado e quando Ele faz isso, quem vai sustentar nessa nova vida não sou eu mesmo, mas é Ele. É o Deus que nós servimos. É isso que Ele vai nos mostrar aqui. Observe o que Ele vai dizer para nós no versículo de número
7. Os que assentam de novo à sua sombra voltarão. Serão vivificados como cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como o vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos, eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Versículo 8. A primeira coisa que o Senhor diz para o seu povo é: vocês se arrependeram, eu vou restaurar vocês. E aí ele começa dizendo: Israel, meu povo, preste atenção. O que eu tenho com os ídolos? Vocês já se arrependeram disso? Deixaram os ídolos de lado? Vocês estão agora comigo? Preste atenção, eu não tenho nada com eles. Esqueça, não fiquem preocupados, porque eu cuidarei de vocês. Eu sustentarei vocês. Eu te ouvirei e cuidarei de ti. É interessante, Isaías capítulo 59, versículo 1 e versículo 2 diz: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não os ouçam. Nós ouvimos aqui na liturgia como que os nossos pecados são problemas para nós. O que impede de nós prosperarmos é exatamente isso. Quando nós abandonamos, o Senhor agora diz: eu vou cuidar de vocês. Ser como o cipreste. O cipreste é uma árvore que está sempre verde e é bastante comum na Palestina, né? no Líbano da antiguidade. Interessante que em Samuel, 2 Samuel, capítulo 19, Isaías, capítulo 37, fala da destruição do cipreste como uma devastação. Quando o cipreste é destruído, há devastação. Mas em Isaías 41 e Isaías 55, fala que no tempo de restauração haveria plantação do cipreste. Então, quando Deus está dizendo que Ele vai ser para nós como cipreste, Ele está dizendo que Ele é sempre o nosso renovo, Ele é sempre a nossa restauração, é Ele quem nos sustenta. Portanto, meus amados irmãos, eu quero terminar essa mensagem mais uma vez dizendo a vocês como Deus é bom para nós. O problema somos nós para com Deus, que somos infiéis, que buscamos os nossos amores em outras coisas que não é o Senhor. Este é o problema. Mas quando nós analisamos o nosso viver e voltamos para o Senhor arrependidos, mudando as nossas atitudes, Ele restaura a nossa vida e Ele sustenta a nossa vida dali por diante. Agora, é preciso que haja mudança. Não adianta nada você ouvir isso e entender, sair por essa porta e dizer assim: não, isso não é para mim, eu estou bem, sem você fazer uma análise profunda do seu viver. Como você tem vivido? Será que você não tem tido ídolos no seu coração? Quem são os seus amores? Quem você mais ama nessa vida? Comece a pensar, a raciocinar. Às vezes a gente vai arrumando um monte de desculpa para a gente viver do jeito que a gente quer. Mas deixa eu te falar, não vai dar em nada. Você pode buscar a satisfação no seu viver o tempo todo, a vida toda. Não vai dar em nada. Se você não abandonar tudo pelo Senhor. Se você não buscar o Senhor como a coisa mais preciosa dessa vida. Se você não amar o Senhor Jesus a ponto de você ler a Bíblia todos os dias, de estar com Ele, buscando a Ele o tempo todo.
Se você não buscar amá-lo dessa maneira, não adianta você viver por aí tentando encontrar coisas que tragam satisfação para você. Pastor, mas eu não tenho vivido assim. Eu não tenho nem prazer de ler a Bíblia direito. Como é que eu faço? Meus irmãos, você pode fazer inúmeras coisas. Uma delas é criar mecanismo para você vencer isso. É fazer jejum, buscar o Senhor intensamente. Teve até uma dica e um camarada, eu gostei muito, ele está até rindo ali, né? Uma dica muito boa. Olha, você pega o seu telefone, coloca ele para despertar bem cedo, põe ele dentro da Bíblia e coloca a Bíblia lá debaixo da cama. Porque ele vai despertar, você vai ter que pegar ele para desligar. Aí você vai ter que ajoelhar para pegar a Bíblia e abrir a Bíblia para pegar o celular. Você aproveita que você já está de joelho com a Bíblia aberta e lê. Mas faz alguma coisa na sua vida, porque se você não mudar de atitude, você vai continuar do mesmo jeito. Então, meus irmãos, a gente precisa fazer isso. Olha, busca alguém para te ajudar, alguém que está mais maduro, alguém que tem uma leitura bíblica, que pode te auxiliar. Busca ajuda, fala assim, fulano, você pode caminhar comigo? Podemos caminhar juntos. Arruma alguma coisa, mas se você não mudar, não vai ter jeito. Pastor, eu não tenho buscado o Senhor, eu não tenho cantado. Coloca músicas no seu carro, coloca a Bíblia no seu carro, coloca coisas para... Mas faça alguma coisa. Porque se você buscar o Senhor dessa maneira, a sua vida vai ser restaurada, meu querido. E você vai ser sustentado numa nova vida. Agora, eu termino com o versículo 9, dizendo o seguinte: quem é sábio, que entenda essas coisas. Quem é prudente, que a saiba. Porque os caminhos do Senhor são retos. Só existem duas atitudes aqui agora. Ou você seja sábio, entenda essas coisas e procure movimentar-se e mudar de atitude. E então você vai trilhar os caminhos do Senhor. Ou você vai sair por essa porta do mesmo jeito que você entrou, como isso não sendo para você. E com certeza você vai cair durante o caminho. Porque os justos andarão nos caminhos, mas os transgressores neles cairão. Só há duas maneiras de você sair daqui hoje: sendo sábio e procurando mudar a atitude, ou sendo um nécio, um tolo e permanecendo do mesmo jeito que está. Como você vai sair daqui? Vamos nos colocar de pé. Senhor, obrigado pela tua palavra. Pedimos ao Senhor que nos ajude, que nos abençoe. Pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós e perdoe o nosso pecado. Senhor, se o nosso coração estiver duro, se a nossa mente estiver cauterizada, tenha misericórdia de nós ao ponto de quebrar a nossa vida para que a gente possa entender que somos pecadores e pedir perdão pelas nossas falhas. Nos dê força para mudarmos de direção, para voltarmos até o Senhor, entendendo, ó Deus, e confiando que o Senhor há de restaurar a nossa vida. E uma vez, ó Pai, restaurado o nosso viver, dê a nós, ó Pai, força e tudo o que é necessário para continuar vivendo essa nova vida. E que desta maneira, ó Deus, nós possamos experimentar o melhor do Senhor para os nossos dias, todos os dias enquanto vivermos aqui. Sempre confiados na esperança de que um dia estaremos com o Senhor, que a nossa batalha vai cessar e que nós poderemos viver descansando contigo eternamente. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho, que o amor de Deus o Pai e que a eterna comunhão do Espírito Santo repouse sobre vós hoje e para todo sempre. Amém. Amém. A igreja pode se assentar.